Olá, professor Passos com vocês. Desta vez estou aqui para convidá-los a embarcar comigo por uma viagem aí pelo mundo verde, o mundo da botânica. Mundo esse pelo qual estamos cercados, estamos inseridos a esse mundo e muito pouco conhecemos sobre ele. Então, o que eu trago para vocês a partir desta aula são conhecimentos utilizando um linguajar bem simplificado, de forma que o meu objetivo é alcançar todo o público, porque eu vejo que quase ninguém tem conhecimento, desse mundo no qual estamos inseridos. Então, meu objetivo é que todos tenham condição de entender um pouquinho daquilo que é o meu propósito e que eu sei que será uma viagem maravilhosa, porque esse mundo é encantador, esse mundo é maravilhoso e é um mundo no qual ainda existe inumeráveis quantidade de coisas a serem conhecidas. Muito bem. Então, por cerca de 500 milhões de anos atrás, em meio aos oceanos, surgiram ali, então, as primeiras sinais para que tudo isso que nós temos hoje possa estar, então, acontecendo. Muito bem. Então, houve lá as cianobactérias, que tudo teve início com elas, E, então, isso passou por um processo de endomissibiose, palavra meio difícil, Onde as cianobactérias, elas passaram por uma transformação e resultando então em organelas especializadas. Muito bem. Então, dando assim origem às algas primitivas, que acredita-se aos estudiosos e cientistas que todo esse mundo verde que hoje nós temos aqui teve início então lá com as algas primitivas. Muito bem. Então, as algas primitivas, elas existiam aqui, em meio ao oceano, e tudo que a gente tinha fora do mundo das águas era um imenso deserto, um solo totalmente deserto. E esse solo ele precisava de ser conquistado, precisava de ser povoado, para que então pudessem existir aqui vidas. E então a primeira tentativa de sobrevivência nesse imenso deserto que até então existia, foram as briófitas, que todo mundo conhece, que é aquele que a gente vê nas calçadas, em local bastante úmido, alguém pode chamar de lodo e tal, mas aquilo são as briófitas, ou classificada como briófitas, elas são chamadas de musgo, ou hepáticas, que são as espécies de briófitas, E os musgos e as hepáticas. São plantas não vascular. O que isso quer dizer, professor? Não vascular quer dizer que essas plantas elas não possuíam vasos condutores, E, portanto, elas eram muito dependentes de água. Elas precisariam estar muito próximo à água, ao curso de água. Por quê? Elas absorviam todos os nutrientes, água e sais minerais da água. Ela retirava da própria água. Ela absorvia, ela tinha um sistema celular que era muito ainda arcaico,
e não permitia que ela ganhasse altura, porque ficaria muito difícil o transporte desses sais minerais, uma vez que ela não possuía vasos condutores, né? Ela produzia esporos, que era o mecanismo de reprodutivo dela, de reprodução, né? Então ela dependia para que ela reproduzisse que esses esporos, né, no final do ciclo reprodutor, então esses esporos caíam aqui sobre as águas transportavam esses até um local propício, onde ali daria início a uma nova plantinha e tal. Mas então, por isso, em função de alta dependência de água, elas até hoje não conseguem assim, distanciar, não é mesmo? De local que tenha umidade. Então elas são limitadas, elas são plantas limitadas. Muito bem. E aí então surgiram uma segunda espécie, né, que denominamos de pteridófitas, né, que também todo mundo conhece, que são a samambaia, né, e que toda casa aí das mamães, dos vovôs, né, tem um vasinho de samambaia, não é mesmo? Então, muito bem. Elas também produziam esporos, também tinha o processo reprodutivo, a mesma coisa, de alta dependência da água, né, para poder fazer o transporte, a fecundação e tal, iniciar uma nova plantinha e assim por diante. Então, elas não conseguiam, né, já, assim, povoar, uma extensão muito longe, fora de água e fora de umidade. Porém, elas já assim, já existia aqui os vasos condutores, né? Portanto, ela já era uma planta maior. Você pode ver que uma samambaia ela tem um porte bem grande, né? Tem umas imensas que tem assim tipo uma folha aí 2 metros de comprimento. Então, sim, essa já possuía os vasos condutores de xilema, floema, né? Então, por isso elas já absorvia água e sais minerais e conseguia transportar tudo isso, né? Já fazia lá o processo de fotossíntese e tal, e, portanto, já tem, né, um porte maior e tal, mas, porém, tem uma dificuldade ainda muito grande em estar em local seco, distante de água, certo? Então surgiram aí depois uma terceira espécie, as gimnospermas, né? As gimnospermas também são plantas vascularizadas, certo? Possui xilema e floema, já possui um grande porte em altura, certo? Porém, no processo, isso que a gente está falando é um processo evolutivo. E nesse processo evolutivo, as gimnospermas, que é os pinheiros, as araucárias, né? Todo mundo conhece aí também. Então, o que acontece? Essa planta, ela já tem raiz, ela tem caule e tem folhas. E produz flores, tá? E só que acontece o seguinte, ela vai produzir aqui uma semente, que a gente chama de semente nua, tá? E o que acontece? Essa planta, observa que daqui das pteridófitas para as gimnospermas, há sim uma evolução muito significativa, não é? Aí, então, essa semente, ela já dava a capacidade para que essa planta sobrevivesse e gerasse novas espécies, né? Às vezes em distância maior, né, da planta mãe e em local ainda assim já com mais árido, né? Ela possuía também raízes
que já descia aí a grandes profundidades dentro do solo, não é? E essas raízes, sim, elas também, como ali atrás, nas outras espécies, elas tinham a função de absorver águas e sais minerais e, em função da altura, dar sustentação a essa planta. Muito bem. Então, o que que acontece? Essa flor, e depois ela virava uma semente, ela não tem cheiro, ela não tem um sabor. Então, o que que acontece? Aqui nesse momento, ela ainda tinha uma certa dificuldade em povoar, porque não havia dispersores que tivessem muito interesse por vir aqui alimentar essa semente, não é? E aonde ele fosse, ele deixasse lá essa sementinha através das suas fezes, né? Ou através até mesmo do seu pelo, ou alguma coisa, saísse ali comendo e, né, deixasse essa sementinha cair, e ela germinasse lá e desse uma nova espécie. Então não havia muito esse interesse. Portanto, aí o que que acontece? Ela também, apesar de sobreviver já bem longe de cursos de água e tal, mas ela não teve também a capacidade de povoar a totalidade, né, desse solo que aqui estava. Muito bem. Aí acontece uma nova evolução, e aí agora nós vamos chegar, né, às angiospermas, que são todas as plantas que produzem frutos. Por que frutos, professor? Porque para produzir frutos, ela precisa ter raiz, caule, folha, flores e frutos e sementes. Então essa sim é uma planta já bem adaptada. Agora ela já tem toda a adaptação, né, ao longo desse processo adaptativo, para que então ela possa sobreviver, né, desde ali nas proximidades de local com muita água, a local onde a escassez de água é muito grande. Por quê? Porque ela já possui um sistema radicular ainda mais adaptado, né? Esse sistema radicular, ele desce a grandes profundidades, né? Absorve águas e sais minerais, ela faz o processo de fotossíntese, né? Transformando tudo isso, né, em energia para que ela possa sobreviver e produzir. Portanto, as plantas, elas são autotróficas porque elas têm a capacidade de produzir o seu próprio alimento, não é? Muito bem. Então aqui, as angiospermas, vocês podem observar aqui por esse desenho muito bem feito, muito, assim, ilustrativo, né? Então vocês vão ver, ela tem raiz que desce a grande profundidade. Essa parte marrom aqui, eu quis dizer que é o solo, é a terra. Então ela vai descer a grande profundidade. Aqui dentro, né? Aqui dentro do solo, aí a profundidades aí a partir de 50 centímetros, né? Até aí já incalculável. Então elas descem, elas absorvem água, sais minerais, transformam em energia para produzir folha, produzir a flor. Essa flor vai dar origem ao fruto e esse fruto vai dar origem à semente. Muito bem. Então o que que acontece aqui? Por que que ela já é uma planta totalmente adaptada? Porque através dessa flor e desse fruto e dessa semente, essa flor aqui ela já tem cheiro, né? Ela já tem cor. O fruto tem cheiro, tem cor. Então, os dispersores, né,
que a gente pode citar aqui, desde uma pequena mosca até um rinoceronte, não é? O homem, incluindo o homem, são dispersores destas sementes. São dispersores dessas sementes. Cada espécie, ela tem preferência por um cheiro, por uma cor, por um sabor. Então, como inúmeras são, não é? Então, elas conseguiu atrair todo tipo de dispersor, até o próprio vento, que serve como um dispersor, não é? Da semente, que são inúmeras espécies de semente. Então, essa capacidade de atrair os dispersores, ela se multiplica, né, em grande velocidade. E dessa forma foi então capaz de povoar todo o solo. E mesmo assim, até hoje, há ainda processo evolutivo. Porque a evolução, ela faz parte da adaptação com o meio aonde cada ser vivo está inserido. Não é mesmo? Então é esse assim, um resumo bem rápido, não é? Então eu conto com vocês, eu estarei agora indo para a fazenda e lá eu vou estar gravando uma videoaula, lá mesmo em campo, para estar mostrando lá tudo como isso acontece lá no campo, lá na fonte natural. O meu muito obrigado. Eu peço a vocês que, se estiverem, se acharem que o meu conteúdo ele possa te ajudar aí, levar a você algum conhecimento, deixe aí o seu joinha, compartilhe, comentem aí para que a gente possa então estar tendo assim um retorno de como esse conteúdo está chegando e como ele está sendo aceito por vocês. Eu aguardo ansioso, né, por esses contatos, por essas respostas e sugestão aí de algum conteúdo, ok? Meu muito obrigado e até a nossa próxima aula.